Veja o vídeo até o final para ver os vídeos de alguns jornalistas que fizeram o L e vinham até então defendendo e passando pano para o presidente Lula, mas que agora não tiveram mais como continuar a defendê-lo devido a tantos absurdos que ele vem falando em seus discursos. Nessa semana, após o presidente Lula ter recebido Nicolás Maduro com honras e pompas de grande chefe de Estado, e após ter feito um discurso dizendo que a ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela não passa de narrativa de opositores do seu governo, o presidente Lula vem sofrendo várias críticas de jornalistas e inclusive até do presidente do Uruguai, que em discurso criticou o presidente Lula na frente dele mesmo e do ditador Maduro, na reunião em que participavam dos países sul-americanos. Veja a crítica do presidente do Uruguai ao presidente Lula. E eu, presidente, devo dizer que quedé sorprendido quando se falou de lo que sucede en Venezuela es una narrativa. Ya saben lo que nosotros pensamos con respecto a Venezuela y al gobierno de Venezuela. Ahora, si hay tantos grupos en el mundo que están tratando de mediar para que la democracia sea plena en Venezuela, para que se respeten los derechos humanos, para que no haya presos políticos, lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo. Pongámosle el nombre que tiene y ayudemos. Mas após esse fato, o mais incrível foram alguns jornalistas que até então vinham passando pano para o presidente Lula, mesmo quando ele cometeu graves erros, mas que após o discurso de Lula defendendo a ditadura de Maduro, não tiveram mais como continuar a defendê-lo, pois é inaceitável que um presidente que se diz democrata defenda uma ditadura como a da Venezuela. Veja a seguir os vídeos dos jornalistas, todos petistas, criticando agora abertamente o presidente Lula. O autoritarismo na Venezuela é uma narrativa, como disse Lula? A ONU diz que não. Reportagem de Jamil Chad, hoje no UOL, revela uma lista de crimes verificados na Venezuela através de uma missão: tortura, espancamento, asfixia, violência sexual, repressão e violações de direitos humanos. Isso foi o que descreveu uma missão enviada à Venezuela, que tem o comando de Nicolás Maduro, que foi, de certa maneira, colocado como vítima por Lula em seus discursos públicos. O professor de Relações Internacionais, ouvido hoje no All News, diz que o discurso de Lula, dizendo que a situação na Venezuela é apenas uma narrativa, é um absurdo do ponto de vista diplomático e que pode prejudicar a visão do Brasil fora daqui. Não podemos aceitar, a imprensa não pode aceitar isso em lugar nenhum no mundo, mas como nos tocou agora, e em mim, soco no peito, nessa parte da cartilagem aqui, que prende a respiração da gente, eu levei um susto, a dor, eu tenho ouvido dos colegas, é como se fosse um soco no peito de toda a imprensa, entende? Agrediu todo mundo. De uma só vez. Agora que fique claro, quando Lula diz que a Venezuela não é uma ditadura, que o Nicolás Maduro foi eleito democraticamente pelo povo e que isso faz parte de uma narrativa, não é narrativa, é realidade. É realidade. O que o povo da Venezuela sofre, não há liberdade política, não há liberdade de imprensa, o Congresso foi totalmente tomado, dominado pelo governo de Nicolás Maduro, assim como o Congresso do país. Não há eleições livres, não há eleições justas há muitos anos. Nicolás Maduro está há 10 anos no poder e nada indica que a oposição vai conseguir se posicionar, se colocar e passar por um processo eleitoral justo, a presos políticos, a torturados, há um fluxo migratório enorme. Se você tem uma população de 28 milhões de pessoas e mais de 7 milhões deixaram o país porque as condições econômicas são periclitantes e porque elas não têm liberdade política, então isso diz muito sobre um país. Quando o Lula ignora essa realidade, quer dizer que ele não está em sintonia com a realidade e ainda sugere que o presidente de outros países, como o Lacalle Pou do Uruguai e o Gabriel Boric do Chile, não sabe que jornais
intelectuais, eles estão lendo que eles sim estão embarcando numa narrativa. Não é verdade. Você teve críticas de um líder de direita e de um líder de esquerda. Em suma, por declarações completamente equivocadas, estapafúrdias, que ele fez sobre a Venezuela ser um regime democrático, quando é uma ditadura, e qualquer organismo internacional que meça democracias no mundo sabe muito bem, classifica a Venezuela como ditadura. O Lula vai queimando o seu capital político, o seu capital internacional com declarações desse tipo. Primeiro fazendo uma falsa equivalência entre Rússia e Ucrânia e agora dizendo essa coisa absurda de que a Venezuela é uma democracia. É muito ruim, ele precisa se atualizar urgentemente. Resolver um problema, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que há um problema. Né? Basicamente é isso que o presidente do Uruguai falou diante do Lula, mencionando o presidente do Brasil e falando, todo mundo sabe o que nós pensamos sobre a Venezuela. Tem muitos grupos querendo ajudar, muitos grupos tentando fazer com que haja uma democracia plena na Venezuela, mas a pior coisa que pode se fazer neste momento diante disso é tentar tapar o sol com o dedo, o sol com a peneira, na expressão do uruguaio. Gente, como está claro na fala do Lacagepou, pegou muito mal, a repercussão foi horrorosa. Aqui dentro, lá fora, a gente trouxe isso para vocês, piorou o clima no Congresso, como eu disse ontem, presidente de partido falando não ajuda em nada. A militância mais arraigada pode gostar. Ontem eu vi gente falando, não, Lula está fazendo isso para acenar para o seu eleitor. Você realmente acha que o pobre da periferia está preocupado se Maduro vai ter tapete vermelho ou não? O Lula ganhou a eleição com votos mais pobres. O que ele está fazendo é recrudescer uma bronca da classe média, que é histórica com o PT, num ponto que não vai agregar a ele uma vírgula política. Agregar é trazer algo que você não tenha. Não vai agregar. E sobre isso eu fui falar também com as fontes hoje no Palácio do Planalto. E bom, até os aliados dizem, o Lula está procurando a casca de banana, pisa na casca de banana e sai escorregando na casca da banana, né? O discurso é o seguinte, olha, ninguém achou muito bom não. Para você ter uma ideia, a recepção que o Lula ofereceu ao Maduro, isso me disse a fonte, é maior do que ele ofereceu a Olaf Scholz. Quem é Olaf Scholz? É o chanceler, é o chefe do governo alemão. A maior economia da Europa vem ao Brasil e não é recebida com a mesma pompa e circunstância que o presidente venezuelano. Você pode tentar justificar, olha, eram 8 anos de ruptura de relação, quis trazer um marco. Não pegou legal, não pegou bem e até os aliados estão vendo isso. Há uma espécie de clamor generalizado pela ala mais pragmática do governo que as pessoas finalmente entendam, inclusive dentro do Palácio do Planalto. Eu estou repisando as falas que eu ouvi hoje da fonte. É preciso entender que Lula ganhou a eleição, mas que ele ganhou a eleição com 2 milhões de votos, uma diferença apertada num país dividido. Inclusive aqui dentro a gente precisa entender isso, porque não vai dar para tentar forçar um clima que neste momento não existe. Você pode construir, mas não existe. O Congresso não espelha essa vitória. A maioria do Congresso é de centro-direita. Vai ter que gastar muita sola de sapato. Não vai ser assim, não vai ser tranquilo. Nem dentro da base do Lula, a recepção a Maduro pegou suave. Não agrega nada, espelhou uma relação incômoda e passou pano para o que sim o mundo todo entende, em sua maioria, pelo menos, que é uma ditadura, violadora de direitos básicos, não só dos políticos, mas também das pessoas. Vem pra cá, Renata Agostini, o Leandro, o Lorival e o Américo. Eu vou começar com você, Lorival, porque assim, a sapatada que o presidente do Uruguai deu ali diante de todo mundo, assim, disse o óbvio, mas que me parece, em vários momentos, é importante dizer o óbvio. E me parece que um desses momentos é hoje. Mas tá muito claro que tá ficando evidente para todo mundo que tem certas coisas que não tem experiência, 77 anos, não sei o quê, terceiro mandato, que te dê a licença de fazer. Não tem. Essa é uma delas. Presidente, eu queria insistir um pouco nessa questão da Venezuela, né? Quando se diz que se cria uma narrativa contra a Venezuela, geralmente se imagina que são líderes do campo da direita, né, que costumam criar essa narrativa. E, de fato, hoje o presidente do Uruguai, por exemplo, disse que o senhor tapa o sol com a peneira quando diz
que não há, que existe esse tipo de narrativa contra a Venezuela. Mas a gente viu hoje também um líder da esquerda, né, que é o presidente do Chile, dizendo que a declaração do senhor é descolada da realidade. E a gente teve também o Alto Comissariado da ONU, liderado pela Michelle Bachelet, apontando diversas violações na Venezuela. Então, diante disso, eu queria perguntar se o senhor realmente acredita que não tem nada de errado lá, nesse quesito de violações de direitos humanos, de democracia. E se o senhor acha que o Brasil pode exercer o seu papel de liderança também para ajudar a Venezuela nessa questão da democracia. Dorival, para encerrar, em uma frase, a nossa liderança sul-americana ficou como? Fraturada, né, desde o início. Quer dizer, o Lula se projetou sem um plano, né, sem uma articulação com os demais países. Então, em vez de se projetar, o Brasil encolheu perante o continente. A gente tinha senador lá falando muito sobre isso, assim, fazendo uma alusão de que como que foi assim, né, um senador experiente. Poxa, como que vem presidente do Uruguai aqui dentro criticando o presidente? Ele fez uma alusão comparando, é como você chamar para uma festa na sua casa e o convidado te dá um esporro na frente da sua mulher e dos seus filhos. Muita gente achava que eu jamais ia votar. Porque o político, quando rouba, ele submerge.